arrogante, boçal, crítico demais, só ele tá certo. Normalmente são algumas das características de um filmmaker, de um profissional tóxico. Fala galera, Iago Tel aqui e vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre um assunto polêmico, sobre uma coisa que não é tão confortável, mas que tem que ser dita: filmmakers tóxicos, profissionais tóxicos. Eu trabalho no mercado audiovisual, você trabalha no mercado audiovisual e às vezes temos que lidar com algumas pessoas que não são tão fáceis e que podem muitas vezes nos atrapalhar na nossa carreira audiovisual. Pessoas tóxicas em qualquer mercado que seja, em qualquer área que seja, não fazem bem a esse mercado. Não fazem bem às pessoas que estão começando, não fazem bem aos profissionais que já estão contextualizados, aos que estão crescendo, aos que já estão num nível, num patamar alto da sua carreira. Enfim, a intenção é que você identifique se você é esse tipo de profissional, se você convive com esse tipo de profissional e você saiba lidar, enfim, de alguma forma. E para poder agregar, para que esse vídeo tenha algum sentido, eu pensei em fazer um grupo no Facebook, onde você pode botar seu portfólio, tirar suas dúvidas e criar um ecossistema audiovisual onde as pessoas não se criticam, onde elas não falam sobre política, onde elas não são chatas umas com as outras, onde elas não são arrogantes. Onde você pode divulgar o seu curso online, se você tiver, onde você pode divulgar o seu trabalho sem ser tido como inferior, sem ter tido como um profissional amador. Também quero dizer que este canal tem a intenção de ajudar filmmakers a crescerem na sua carreira, por isso se inscreve, curte e se você puder, compartilha só com uma pessoa que já ajuda muito. Sério, sai desse vídeo, eu vou compartilhar só com um profissional. Você vai fazer muita diferença, o conteúdo vai chegar para outras pessoas e essa mensagem também pode se expandir, tá bom? Canudo de inox, cuide do meio ambiente, tá? Esse assunto de filmmaker tóxico já é um assunto que eu queria falar já faz um tempo. Um assunto que é uma coisa que eu já tenho percebido já no mercado audiovisual, que existem alguns profissionais que são meio hostis com outros profissionais. E isso, enfim, não é legal. Não é uma questão do mercado audiovisual, é uma questão do ser humano mesmo. Mas como esse é um canal sobre filmmaker, sobre audiovisual, vamos falar como isso se espelha no nosso mercado, como isso atrapalha, como isso atrasa a evolução de muitos profissionais. Então, um filmmaker tóxico é aquele profissional chato, arrogante, boçal, altivo, que por ter mais do que outros profissionais ele se considera melhor e ele pode até ser melhor e muitas vezes ele é melhor sim. Fato é que ele usa do seu conhecimento ou do que quer que seja para diminuir outros profissionais, isso não é legal. E isso não é um desabafo, porque eu não tenho ninguém ao meu redor que, enfim, fique me provocando dessa forma. É realmente porque eu já vi videomakers que, enfim, diminuem outros profissionais de alguma forma. Isso gera uma baixa autoestima em quem está começando, gera uma certa dependência também de alguns profissionais com outros profissionais, um sentimento de aceitação desnecessário e nada disso é legal. Isso é muito chato, porque às vezes a gente precisa de ajuda, precisa tirar dúvidas, às vezes a gente confia o nosso trabalho a um tipo de pessoas ou a um grupo de pessoas e a gente acha que vai ter uma boa resposta ou boas intenções e não é isso que a gente tem muitas vezes. Muitas vezes você pode se tornar um profissional desse tipo quando você comprar uma lente nova, quando você tiver uma experiência maior ou quando o seu portfólio ficar mais rico, ou se é que você já não tem tudo isso e aí você corre o grande risco de se colocar acima das pessoas, dos outros profissionais e você esquece que você começou do zero e hoje você meio que subestima ou não apoia as pessoas que estão começando do zero. E é muito louco porque muitas vezes esse profissional ele está no nosso próprio ambiente de trabalho. Porque ele pode estar no seu ambiente de trabalho, na sua produtora, pode ser um filmmaker que você contrata como freelancer, pode ser um contratante que te contrata como freelancer. E o que está em risco, muitas vezes, é a sua saúde mental, a sua criatividade, a sua edição, o seu material final de alguma forma, a sua gravação, a sua captação, enfim. Tudo pode ser colocado em jogo, até a sua autoestima, se você andar com os profissionais errados, se você só andar com profissionais tóxicos. Eita, nós! Eu vou ligar aqui a tela, eu não gosto que aqui fique parado, né? É legal, tem um background. Ok, vamos lá. Então vamos lá, vamos falar de alguns profissionais que são tóxicos e que você tem que evitar ou tomar cuidado, ou ao menos não se afetar com eles. E o primeiro deles é o mais interessante de todos, é aquele que mais aparece e é o que é mais fácil da gente cair, porque eu já fui assim também, é o filmmaker
crítico, é aquele cara que tem um conhecimento, é aquele cara que sabe lidar já com o audiovisual e é muito crítico. Às vezes nem é, tá? Às vezes nem é um cara que tem tanta experiência assim, mas é uma pessoa que é muito crítica. Um dos maiores sinais desse tipo de profissional é aquele que só vê um vídeo, atenção a isso, hein? Só assiste um vídeo procurando defeitos. Ele não desfruta do vídeo, não desfruta do filme, não desfruta do seu material, do seu portfólio. Ele está só procurando defeitos na cena, só procurando defeitos na trilha. Só que esse profissional vai ressaltar só os defeitos e vai fazer com que você ache que seu vídeo está ruim. E não é, às vezes você tem que consertar um detalhe ali e pronto. O fato é que ele não consegue reconhecer bons trabalhos. Ele só gosta, é um profissional que critica, que fala mal. É super negativo e não agrega ao nosso trabalho. Normalmente ele só dá crítica e não uma sugestão de mudança, e isso não te agrega muito, né? Mas também não confunda, receber uma crítica não é necessariamente uma coisa ruim. Só que suga as suas energias quando você trabalha com pessoas que só criticam, só falam mal de outros trabalhos, de outras edições. E é muito chato, porque existem profissionais que estão começando, estão no início da carreira e expõem seus trabalhos, e normalmente esse tipo de profissional detonam com esses profissionais que estão começando e acabam gerando uma baixa autoestima profissional neles. Não é que você não pode criticar, dar a sua opinião, mas é que você não pode ser negativo, você fazer as pessoas se sentirem mal, sabe? Você está dando uma opinião técnica, você não pode fazer as pessoas se sentirem mal com a sua opinião técnica. A opinião técnica, todo mundo erra, e a sua opinião é para fazer com que aquele profissional acerte da segunda vez. Busque apreciar o vídeo de quem te expõe, ressalte os pontos positivos, ressalte que ele pode melhorar e pronto, é isso, acabou, não tem mais nada a fazer. Evite ficar vendo um vídeo só com olhares negativos, é isso, tá? O segundo filmmaker, o segundo profissional que eu separei aqui para nossa lista são filmmakers invejosos. Gente, horrível. Pessoas invejosas existem em todos os lugares, e claro que isso aqui não é um desabafo. Mas sim, eu já tive inveja, conheço pessoas que já tiveram inveja também de outros profissionais, mas você tem que saber lidar com esse tipo de sentimento para que você não venha também atrapalhar outras pessoas. O que acontece? Qual é a história aqui? Às vezes ele tem um subordinado, ou uma pessoa que ele está ensinando, ou enfim, uma pessoa que ele conheceu no passado e que começou no audiovisual antes dele. Isso é muito normal, muito normal. E aí essa pessoa começa a crescer muito e ele, enfim, não consegue controlar o seu sentimento de inveja. Existe esse profissional, sim, que não apoia o crescimento de outros, tá? Sejam aqueles que estavam subordinados dele no passado, sejam aqueles que ele vê um crescimento natural, sejam aqueles que antes começaram no mesmo nível e começou um a crescer mais que o outro. O fato é que esse sentimento tira o profissional do audiovisual do foco, porque você começa a só querer ser melhor do que o outro e não a agregar valor ao seu trabalho. Isso te atrasa, isso também gera um sentimento ruim nas outras pessoas, não é legal você conviver com esse tipo de pessoa, e se você identificar esse tipo de profissional perto de você, recomendo que você se afaste, recomendo que você dê uma pausa. Não tem muito o que agregar com esse tipo de profissional que não quer o seu bem, não quer o seu crescimento, ou que está de alguma forma incomodado com o seu crescimento. Também pode ser aquele tipo de gente que você apoiou no início, que você estimula, que você fala, vamos lá, vai dar tudo certo, mas que não te apoia quando você precisa desse apoio de alguma forma, ou quando você está crescendo, quando você precisa, enfim, de algum tipo de auxílio. Então, eu amo pessoas que ensinam as outras e que queiram e que assim apoiam elas quando elas crescem mesmo. Isso é muito legal, é muito louvável. Então cuidado, porque o seu mentor hoje ele pode ser uma pessoa que lá na frente não vai te apoiar e que não vai dar muito certo. E assim, é muito louco também porque esse tipo de profissional não é só você saber lidar com ele quando ele tem inveja de você, mas quando ele tem inveja de outro profissional, de um terceiro, e ele precisa de alguém para descontar essa inveja. O que ele vai fazer? Uma fofoca invejosa. Eu já vi muito, chato demais. Profissionais que falam mal de outros profissionais. Não é só uma questão de você saber lidar com quando você é o alvo, mas também quando o profissional te usa para falar mal de outro, para fazer uma fofoca invejosa, enfim. Cuidado, isso pode te contaminar. Às vezes você pode olhar para um outro profissional inocente que não tem nada a ver com o assunto. Você pode olhar para a imagem de um profissional como ele não é de fato, entendeu? Você vê a imagem de um profissional queimado no mercado, mas é só porque há uma fofoca invejosa anterior que não agrega em nada. E o terceiro tipo de profissional é o profissional filmmaker superior.
Uau, esse é muito louco. Eles normalmente são altivos, eles gostam de ouvir a sua própria voz, ouvir sobre os seus trabalhos, sobre como eles fizeram tal coisa. E não querem ouvir muito sobre você, não querem ouvir sobre o seu trabalho, normalmente não estão interessados sobre o que você tem a dizer, isso não é legal. Dá pra ver, né? Não é legal. E normalmente eles estão sempre certos, são muito arrogantes, é difícil de... Nossa, a pior coisa desse tipo de profissional é não saber receber um feedback, não saber ouvir uma crítica, não saber ouvir que o vídeo dele tá ruim. É isso, porque ele é superior, porque ele tem a lente, porque ele tem o equipamento, porque ele tem o conhecimento, porque ele fez isso. Não é legal. Não é legal, não é legal. Ele está certo o tempo todo. Gente, isso contamina muito. Principalmente no set, porque vai atrasar muito a sua gravação. A pessoa vai ter uma opinião, ela não vai abrir mão dessa opinião e não vai aceitar um não como resposta porque ela é mais experiente que você. Essa é a desvantagem de você contratar pessoas mais experientes do que você. Porque eles são superiores de alguma forma, porque eles sabem manusear o equipamento XYZ e você não sabe. Mas você é o contratante, ele é o contratado, então ele pode ser melhor que você, mas quem manda é você. Tudo para ele é uma competição. Então se aparece um profissional novo na área, no ecossistema, uma nova produtora mais inovadora, mais moderna, com uma proposta diferente, ele vai entender isso como uma competição e não vai sossegar até fazer com que ele se sinta melhor sobre aquele trabalho. Se você der espaço a esse tipo de profissional superior, ele vai usar o espaço que você deu para colocar você para trás. Não é legal. E pior é você ter esse tipo de pessoa perto de você e você não poder contar as suas conquistas, o seu crescimento, comprei uma lente nova, comprei algo novo, e você não vai ter o apoio dessa pessoa porque no fundo tudo é uma competição. Normalmente elas não estão preocupadas com a evolução delas, mas com a evolução dos outros, porque os outros não podem evoluir tanto quanto ela. Ela não está preocupada com a qualidade do seu trabalho, mas com a qualidade do trabalho dos outros, porque ela não pode aceitar que exista alguém na cidade, alguém no bairro, alguém das produtoras ali entre elas que esteja melhor, que tenha mais sucesso, que pegue clientes maiores, enfim. Identificou alguns desses sinais, agora você pega, absorve e usa eles para te ajudar. Se você estiver andando com filmmakers tóxicos que falam mal de outros, você se afasta, você não ouve, você não alimenta. Se você é esse cara, você pode só mudar mesmo e parar de fazer isso, assim como eu parei de fazer também. Se você anda com pessoas assim, se afasta. Se você é alvo desse tipo de pessoa, aí que você tem que se afastar e dar uma pausa e não insistir mesmo nesses assuntos. E outra coisa que você pode fazer também é entrar no nosso grupo do Facebook, que foi criado para criar um ambiente saudável. E se o Facebook passar a não existir, de repente do nada, vamos criar esse grupo em algum outro lugar, na intenção de criar um ecossistema favorável para o nosso mercado. Entra no nosso grupo, participa, expõe seu trabalho e vamos criar uma cultura saudável no nosso mercado para que a gente possa crescer todos juntos. E acima de tudo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, entrar no grupo do Telegram também, ou no Club Friends, fique totalmente à vontade. E é isso, divulga esse vídeo para pelo menos uma pessoa, só uma mesmo. Fico muito feliz de terminar mais esse vídeo. Tamo junto, valeu galera, valeu.